Boa noite a todos. Aí é o pessoal do Paraguai, ao pessoal do Brasil e de outros países que estejam aí participando conosco. Tem aí a saudação aqui do Brasil e também da equipe da Ataque Treinamentos, que tem muita satisfação em participar com todos vocês. A maioria dos senhores já me conhecem das palestras anteriores, né? Eu sou o professor Reboio Araújo, sou emergencista, especialista em desastres, sou operador de suporte médico, tripulante aerotático, sou pós-graduado em urgência e emergência, pós-graduado em docência da saúde do ensino superior, sou pós-graduado em desastres pela Universidade de Santa Catarina, e também por desastres e apoio a ações humanitárias pela Universidade de Harvard, e também bioterrorismo, né, e armas de destruição em massa pela Universidade de Nova York. E sou policial civil de carreira, de tradição de operações especiais. Estamos aqui para falar com os senhores sobre um pouco de desastres e a participação do serviço aeromédico dentro desse quadro de ações, tá? Para começar, vamos assistir primeiro a um vídeo introdutório, só para a gente pegar o clima aí dos desastres, e depois nós vamos entrar com a nossa palavra propriamente dita. Aí, por favor, André, coloca o vídeo. Os últimos 3 meses foram de tempestades e chuvas recordes em vários países. Segundo as Nações Unidas, fenômenos que foram previstos com antecedência. No Quênia, cidades inteiras estão debaixo d'água há 3 semanas. A previsão é de que a chuva forte persista até o fim do mês. 238 pessoas morreram e mais de 160 desapareceram nas inundações desde março. A Defesa Civil ordenou a retirada imediata de quem mora perto de rios. Na capital, Nairobi, o governo mandou destruir 178 favelas com milhares de barracos à beira de córregos. O objetivo é impedir que os moradores voltem quando a água baixar. A população reclama do abandono e acusa as autoridades de agirem para expulsar os pobres dos centros urbanos. Na Indonésia, o alerta chegou tarde e pegou no meio do caminho quem tentou ir para áreas seguras. A água chegou a 3 metros de altura. Para fugir, só de bote. No sul da China, estradas desabaram por causa do solo encharcado depois de dias seguidos de tempestades. Na Rússia, o rio Ishin, que também corta o Cazaquistão, está 11 metros acima do normal. Nos Estados Unidos, no Texas, também chove há semanas. A água subiu 1 metro em vários lugares. Texanos, que já passaram dos 60 anos, afirmam, surpresos, nunca terem vivido situação parecida. Segundo a coordenadora de crises relacionadas ao clima da ONU, Rina Gelani, as tempestades provocadas pelo El Niño e pela El Niña são as piores em mais de 70 anos, desde que os fenômenos começaram a ser registrados. Pelo menos 16 países nos 5 continentes estão sendo duramente atingidos. A especialista lembra que, desde o começo do ano, os termômetros marcam as temperaturas mais altas da história e que as projeções são as piores, pois, de maneira geral, os governantes globais não atenderam os apelos para a redução das emissões de gases de efeito estufa que provocam os desequilíbrios no clima. A capacidade destrutiva do El Niño, por exemplo, foi alardeada com antecedência de mais de 1 ano. Consideradas as devidas particularidades de cada lugar, há características parecidas. Chuva em excesso, em quantidades inéditas, solo encharcado e sistema de drenagem ultrapassados, sem manutenção. Vamos voltar aqui. E a gente tomou consciência nesse momento, né? De que os desastres vão estar aí conosco, sempre estiveram, e agora eles estão se tornando mais corriqueiros. Com a abordagem que o mundo está tendo hoje de exploração inadequada,
falta de controle, falta de controle também por parte dos governos, né, a ganância desenfreada. Então, isso tudo tem fortalecido a origem dos desastres, e, em especial, aqueles desastres que, apesar de parecerem causas naturais, né, são desastres provocados pela natureza, na verdade, são desastres antropogênicos, né, causados aí pelas ações do próprio ser humano. Então, a gente entra aí nessa situação onde nós temos a participação humana de forma quase que extensa e predatória, causando aí essa afluência de desastres dentro do nosso universo. Nós vamos falar aqui abordando, né? A gente já me apresentei. Vou pedir aos senhores, pode passar, adiantar um pouco. Todos são bem-vindos, muito obrigado. O próximo. Bom, primeiro que a gente possa entender, né, aquilo que é desastre. Porque muitas vezes a gente fala que desastre é isso, desastre é aquilo, mas a gente nem sabe o que é desastre. Então, às vezes, a pessoa vê ali um acidente com um ônibus que cai numa ribanceira e mata ali 50 pessoas, 30 pessoas, aí aquilo ali o pessoal acha que pode ser um desastre. Às vezes, devido ao recurso local, a gente pode até chamar de desastre, mas muitas vezes isso se trata de um incidente de massa ou de múltiplas vítimas e, na verdade, não é um desastre. Então, primeiro vamos aprender aqui o que é desastre. O próximo. Bom, o desastre, pessoal, é uma interrupção grave no funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais, onde a capacidade de resposta dessa comunidade, desse ambiente, ela é excedida e ela passa a necessitar de ajuda externa, né? Onde esses desastres, o grupo ali, aquela comunidade, aquela cidade, o estado, o país, né? Ele não tem condição de usar os próprios recursos, às vezes são igual a gente teve no Haiti, eu vou voltar nesse assunto mais à frente, nós temos ali a influência onde todo o país, né, a Indonésia também foi praticamente o país todo afetado pelo tsunami na época. Então, a gente percebe aí uma situação em que é necessário o envio de recursos externos. Então, a gente vai ver aí essa ideia de que o desastre ele tem a proporção, então, bem exacerbada e ele excede os recursos locais. Tá bom? Próximo. A gente vai classificar os desastres, gente, em alguns redutos, né? A gente tem aí os naturais e aqueles que são tecnológicos ou antropogênicos, né? Antrópicos. Eles são os geofísicos, que são devido a alterações dentro da calota terrestre, ou são devidos ao deslocamento de magma na parte interna da crosta terrestre, ou de superfície, né, que a gente tem aí os terremotos e os tsunamis, e as erupções vulcânicas. Inclusive, essas erupções vulcânicas e os movimentos de magma, muitas vezes eles causam deslocamento magnético da Terra. Esse deslocamento magnético acaba afetando também uma série de outros elementos, inclusive criando desastres tecnológicos, afetando aí a capacidade de comunicação e jogando aí alguns países, até mesmo continentes, em verdadeiros apagões, né? Já os tecnológicos, aliás, mantendo ainda a parte dos naturais, a gente vai ter aí os hidrométricos e os hidrológicos, né, que são causados aí por variações de umidade e irrigação ambiental, onde você vai ter seca num lugar, inundação no outro, e em alguns lugares, por incrível que pareça, a gente tem seca associada à enchente. Então, por exemplo, nos países da África, e agora um clássico que está acontecendo aí, ele está parecendo que é um desastre de natureza natural,
mas ele é tecnológico, que é o que está acontecendo no Saara e em Dubai, onde nós estamos percebendo aí a formação de enchentes, né, e tempestades destruidoras que são causadas aí pelos distúrbios ambientais, onde eles tentaram criar no deserto uma concentração de água, né? Então, com muito trabalho, com muita drenagem de oceanos, o pessoal em Dubai acabou criando uma alteração climática grave que está gerando aí problemas exponenciais no ambiente do Saara, no ambiente dentro de todas as áreas árabes ali e afetando inclusive a África, tá? A gente tem os biológicos, a gente acabou de passar pela uma pandemia agora, que foi um desastre mundial, onde a gente teve aí uma contaminação com o SARS-CoV-2, né, o Covid. A gente tem as histórias aí da gripe espanhola, da cólera, da peste negra e várias outras situações em que a gente observou aí o desastre biológico. Os tecnológicos, a gente apresenta os radiológicos e nucleares, que, por exemplo, o caso de Chernobyl, que até hoje nós enfrentamos problemas e ainda vamos enfrentar pelos próximos 500 anos aí com o Chernobyl, onde a cada 30, 40 anos a gente tem de criar um sarcófago maior e ainda ele está situado em cima do maior aquífero da Europa e a pata de elefante, que é aquela massa radioativa do reator, ela vai queimando o concreto e vai queimando o solo. Então, a cada X anos, tem que cavar uma área subterrânea, concretar e levantar ali com apoios de pneumáticos, né, o terreno de novo, para que ele fique queimando dentro do sarcófago e não contamine o aquífero. Como ele está dentro da Ucrânia, isso gera uma preocupação muito grande com esse período de guerra que a gente está passando lá já prolongado, onde os recursos que eram destinados aos cuidados com Chernobyl, eles estão sendo desviados para a guerra. Isso, daqui a uns 5 anos, pode gerar problemas irreparáveis ali para a Europa, tá? A gente tem os conflitos armados e dentro dessa visão nós conseguimos contemplar aí de uma visão panorâmica dos cenários previstos para desastre. Dentro das fases dos desastres, nós temos, então, o ciclo de gestão de riscos. Dentro desse ciclo de gestão de risco, que ele observa quais são as fases do resgate e lida com elas individualmente, tá? A gente vai tentar fazer a mitigação do resgate, né? Onde a gente tem ali as ações que vão reduzir o impacto quando esse desastre acontece. Ele, muitas vezes, ele está entre a preparação e a resposta, mas, normalmente, ele acontece aí constantemente. A preparação, ela deve ser constante, a gente tem que estar sempre preparado, igual os senhores estão fazendo aqui, estudando, os governos teriam de fazer esse tipo de preparação, e muitas vezes eles acabam não fazendo, mas isso já é outro questionamento. Mas, de toda forma, a gente tem essa fase da preparação, e aí a gente, quando tem o impacto, né, quando chega o desastre, nós temos aí a fase da resposta. Nós, do aeromédico, a gente atua em praticamente todas essas fases, mas a gente atua de forma mais intensa, e esse vai ser o foco da nossa palestra, dentro do contexto da resposta ao desastre. Porque quando você está na mitigação, você está ali fazendo transporte de coisas, levando treinamento, levando materiais, fazendo até mesmo a capacitação do pessoal, adquirindo equipamentos, analisando, né, padrões de acontecimentos, que a gente sabe que os desastres eles são uma questão matemática, eles seguem uma equação que você consegue equalizar os desastres e prevê-los, né, inclusive sabendo qual o número de mortes é previsto, a abrangência desses desastres, a gente faz tudo dentro da preparação e da mitigação. Já na resposta, é quando a gente vai ter o enfrentamento, que também é dividido em 2 fases. Porque o desastre, ele geralmente tem um tamanho, uma duração também mais prolongada,
e ele não acontece de uma vez só, a menos que seja, por exemplo, um meteoro que cai, que é igual ontem a gente viu aqui nos céus de Minas Gerais e de vários estados do país, a gente viu aqui uma reentrada de satélite, que o pessoal pelo menos está alegando que é isso, né? Outros estão brincando que são naves alienígenas que entraram e tal, mas a princípio a gente está falando de reentrada de lixo espacial, essas de satélite e de um tanque de combustível também abandonado em 2014, fez uma reentrada ontem e antes de ontem. Tá? Então, dentro dessa resposta, quando você está tendo um impacto, o impacto, às vezes, ele vai aumentando, você vai tendo as pessoas morrendo, a inundação vai crescendo, e aí as pessoas já têm essa percepção que está acontecendo no evento, você já começa a ter uma resposta, mas essa resposta ela vai lidando ainda com a endurance, né, com o enfrentamento do momento ali. Então, o desastre ainda está acontecendo, a onda do tsunami está passando, a terra está tremendo, o fogo está queimando, o gás está espalhando, as pessoas morrendo ali, e ainda está tendo essa evolução. Então, e ao mesmo tempo que está tendo essa evolução, a gente já começa a ter uma resposta. Muitas vezes, dentro dessa evolução do desastre, as equipes de aeromédica, as equipes de resgate, elas acabam sendo atingidas também e muitas vezes vem até a hora. Muitas pessoas da equipe acabam morrendo e porque acontece delas serem vitimadas do próprio acidente. Está dando para ouvir normal? André, está ouvindo normal? Está perfeitamente. Sim, perfeitamente. Então, muito obrigado. Então, a gente tem, nesse período de resposta, a participação mais intensa e mais perigosa da equipe de resgate e de transporte aeromédico. Tá? E depois a gente vem com a recuperação. Dentro dessa recuperação, a gente começa, né, os processos de consertar essas coisas, começa a atender aqueles pacientes que ficaram internados, aqueles que foram queimados, e começa a ter, então, essa fase de recuperação que, às vezes, vai durar muitos anos, igual a gente teve aí o 11 de setembro, que até hoje ainda tem gente morrendo dos efeitos aí do 11 de setembro, né? Mas o próximo, por favor. Agora que a gente já conhece as fases do resgate aeromédico, né, as fases ligadas ao desastre, nós vamos entender uma outra parte agora, em que a atuação do serviço aeromédico, do serviço de resgate e transporte aeromédico e a própria ação do conhecimento aeroespacial, eles começam já no transporte da equipe que vai para fazer o atendimento. Aqui nós vemos uma equipe de aeromédico, de uma equipe de bombeiros, né? E, pessoal, a gente tem ali médicos, enfermeiros e bombeiros, propriamente dito, que foram deslocados para o Haiti, do Corpo de Bombeiros aqui de Minas, em 2021, quando a gente teve ali o terremoto do Haiti. Um terremoto relativamente recente, ainda está na memória, e a gente teve vários colegas nossos indo para lá. Então, o que está acontecendo? O pessoal vai, e durante esse transporte, eles vão ficar horas, às vezes, ali dentro da aviação. Então, o serviço aeromédico já tem de começar dali a fazer o gerenciamento de saúde do pessoal que está indo. O serviço aeromédico compete à medicina aeroespacial zelar para a qualidade de vida dos bombeiros e dos médicos e das pessoas que estão ali, dos enfermeiros que estão compondo a equipe que está indo para o resgate, que eles estejam em condições ambientais de qualidades adequadas, com conforto e descanso durante esse período de voo, até que eles cheguem no ambiente onde eles vão ter de atuar.
Então, aí a gente já vê que o serviço da medicina aeroespacial, ele transcende o atendimento ao paciente e ele passa a atender todo mundo dentro dessa questão do desastre. Ele já atende normalmente nos voos e tudo, mas como o nosso foco aqui é o desastre, a gente vai perceber que a medicina aeroespacial ela vai ser um total abrangente. Você vai ter de cuidar do pessoal dentro do avião, você vai ter de cuidar da tripulação que está pilotando e cuidando da parte de tripular a aeronave, do transporte dos profissionais de saúde, da segurança deles. Vai ter de controlar se é um alimento balanceado e adequado que está servindo dentro da aeronave. Se eles vão fazer um voo, por exemplo, dentro de um... Agora é o KC-300, né? Que é o que está substituindo o Hércules. Quando a gente viaja de Hércules, a gente acha... Não é igual aqueles aviões normais de viagem, não, tá? Ele é só fuselagem com os bancos colocados ao lado, né? Então, você vai de frente um para o outro. E, às vezes, a gente vai deitado até no chão e não tem aeromoça, né? Não tem comissário de bordo servindo suquinho, né? Nada, não. A gente vai com a nossa mochila de conteúdo e, às vezes, pode ter até um lanche lá, se está isso previsto, mas não é tão comum ter, não, tá? Então, a gente já começa até na preparação da alimentação do pessoal durante a viagem. E acontece também, gente, que o pessoal do atendimento aeromédico, o pessoal machuca também, o pessoal passa necessidade, em termos de estar longe da família, dentro de uma situação emocional, dentro de cansaço. Então, nós vamos ver isso mais para frente, e a coisa ela tem uma amplitude também bem grande. É o próximo. Dentro do papel envolvendo aí ainda o resgate do transporte aeromédico, nós vamos inserir aí o pessoal. Então, o pessoal do desastre, né, que está atuando em aeromédico vai fazer? Ele vai começar com a evacuação das vítimas em áreas de difícil acesso. Normalmente, a gente vai de avião até aquela área que, se for de um país, por exemplo, ou numa área muito grande, né, quando tem aí, e às vezes nem tem isso, a gente tem que desenvolver uma área de descida da aeronave até recuperar aí a parte de descer em porta-aviões ou até mesmo descer em aeroportos improvisados, porque a gente vai começar ali a fazer a evacuação das vítimas em áreas difíceis. Então, muitas vezes, usa-se o helicóptero, né? Então, a gente vai fazer até mesmo aqueles helicópteros maiores, a gente tem aí os Cougars, a gente tem os Chinooks, os helicópteros do tipo Sikorsky, e aí o Dolphin, e acaba que a gente tem helicópteros maiores trabalhando nisso, além, é lógico, do tradicional Esquilo, que é muito usado aqui no Brasil, e do H311, né? Então, o que a gente vai ver também? A gente vai ver que o pessoal do aeromédico, eles vão levar o suporte avançado de vida durante o deslocamento e também da abordagem desses pacientes. Então, esses pacientes, na hora da emergência, o pessoal do resgate aeromédico, eles não são apenas transporte, eles são resgate, né? Eles vão fazer o resgate, vai atender a vítima em loco, vai fazer a estabilização dessa vítima e até que ela seja transferida para o tratamento definitivo, tá? E depois a gente vai ter também o intra-hospitalar. Esse intra-hospitalar, ele vai começar a usar asa fixa, mas também usa muito as aeronaves de asa rotativa. Porém, como quando você vai transferir intra-hospitalar, a gente chama quase que um transporte sanitário, você não tem mais tanto aquele caráter de urgência e geralmente ele já foi estabilizado, já está numa área de acesso mais fácil, você tem a participação maior das aeronaves de asa fixa, né, que são os aviões. Dentro disso, nós temos até tanto a aviação terrestre, que a gente pode falar terrestre, porque eu digo a aviação envolvendo ali a cobertura de solo, cobertura continental. Quanto a gente tem a aviação naval, que é aquela que vai cobrir os ambientes oceânicos e marítimos, né, onde a gente tem, às vezes, ilhas, ou países como o Japão, que tem muitas ilhas, que às vezes sofrem
desastres e eles são socorridos mais pela aviação naval, tá? Então, a gente tem a aviação normal, que a gente chama tradicional, e a aviação naval, ela usa muito porta-aviões ou as corvetas e embarcações que tenham condições de receber aí aeronaves. A maioria das embarcações vão receber a aeronave de asa rotativa, ela desce praticamente quase toda a embarcação maior, e outras, como os aviões de asa fixa, vão descer somente em porta-aviões. Então, a gente tem, geralmente, são aviões menores também, né, que fazem a aterrissagem em pistas bem curtas, mas não necessariamente são caças, tá? Então, a gente usa também a plataforma dos porta-aviões para poder atuar dentro do aeromédico naval. E além dessa parte, a gente tem também os grandes aviões, né, os grandes petroleiros, que às vezes recebem as aeronaves aeromédicas, quando você tem desastres ambientais, e você tem aí uma série de outros elementos que acabam sendo atendidos dentro dessa aviação naval. Depois disso, a gente tem a transferência que a gente falou, ela vai atender a áreas colapsadas e vai levar para polos de referência. Mas durante o atendimento, que você está fazendo tanto a evacuação quanto o resgate, nós vamos ligar com problemas, né? Então, a gente também vai levar os sistemas de fazer o apoio logístico. Nós é que vamos levar todos os kits de APH, os materiais, a gente vai ficar levando vacina, levando medicamento, fazendo entrega de hemoderivados, né, soro, essas coisas. Então, é uma responsabilidade do profissional do aeromédico fazer isso também. E depois a gente tem a atuação coordenada com as Forças Armadas, com a Organização Mundial de Saúde, onde vai ter ali essas interações que cada um vai definir aí mais utilidade, conforme a demanda vai surgindo, e tem a oportunidade e a logística para fazer. Tá certo? Próximo. Dentro da inserção aí do pessoal do resgate e do transporte aeromédico na fase de resposta ao desastre, nós vamos incluir a mobilização imediata para avaliação de danos. Então, a gente vai fazer o sobrevoo do lugar, lembrando que a gente já levou o pessoal para lá, por exemplo, igual levou para o Haiti. Só que a gente vai chegar lá, vai fazer os sobrevoos, vai começar a ver pontos de possível base para a gente utilizar, como bases secundárias, bases de apoio. A gente vai ter ali as áreas onde a gente tem mais risco ou menos risco, né? E depois a gente tem começa a desenvolver, que a gente já mapeou aí as necessidades e as demandas, nós vamos começar a desenvolver a extração e o resgate com atendimento às vítimas propriamente dito. Então, a gente vai ter aí, dentro dessas regiões mais isoladas, de acesso difícil, nós vamos ter a nossa ação de interferência aí nessas regiões. Aí começa, né, a operação de resgate propriamente dito, que é aquela que vocês viram agora nas cheias do Rio Grande do Sul, que foi a mais recente, que a gente teve aí participação na época do Acre, a Poanã, o Albert, todo mundo teve lá na época. A gente teve aí também, quando a gente teve aqui em Brumadinho, a gente teve em Mariana, que teve ali na região de Petrópolis ali, quando a gente já teve lá 2 desastres, sem que houve aí um deslizamento de terra, né, soterrou praticamente boa parte até da cidade, a terra e inundação chegou até quase que no centro da cidade, então houve essas atuações aí mais recentes, tá? E depois, então, a gente vai fazer o suporte de vida avançado dentro do próprio voo. Nós tivemos muito suporte avançado de vida em voo na operação Volta para Casa, na época do Covid, onde a gente trouxe o pessoal que estava na China,
estava em outros países, a gente ia lá recolher o pessoal, né? Os brasileiros, aeronaves brasileiras, com a equipe aeromédica, iam fazer a operação volta para casa durante a epidemia de Covid, tá? Então, foi muito comum irem as equipes aeromédicas para esse tipo de desastre. O próximo, a gente vai fazer também a evacuação hospitalar dos pacientes que são estáveis. Muitas vezes, né, os pacientes que eles vão se agravando, eles estão dentro de áreas hospitalares que eles não têm condição de ficar, então muitas vezes a gente tem que tirar esses pacientes dali. Isso gera também um estresse, muitas vezes expõe bastante o risco do paciente, muitas vezes no desastre, gente, a gente voa com uma situação um pouco diferente, tá? Dentro da operação de desastre, aquela coisa de, quando você vai voar o paciente intra-hospitalar, você não voa, se o paciente estiver com a unha suja, digamos assim, né? Não, eu não gostei daquele curativo ali, o paciente não voa. Já na situação de desastre, a gente vai fazer o custo-benefício. Você saca o paciente ali do jeito que você consegue, na melhor condição possível, e voa com ele. E aí você acaba tendo de fazer esse apoio pré-hospitalar dentro do ambiente da própria aeroespacial, do próprio voo, tá? Então, isso é muito comum. A gente tem a integração do nosso pessoal do aeromédico com o centro de operações que estão ali fazendo aquele atendimento de emergência. Então, nós temos de aprender, gente, com as outras aulas aqui, não dá tempo de abordar, tem de saber bastante CRM, a gente tem de aprender também os aspectos operacionais, onde as aeronaves vão ficar posicionadas, como você vai se comportar, as limitações logísticas que a gente vai ter, e isso tudo, e também a gente vai ter de aprender a lidar com várias agências. Enquanto no aeromédico comum você liga ali com o hospital, ou com o SAMU, ou no máximo com o bombeiro, dentro de um desastre você vai atuar com todo mundo. É aquele monte de gente dando palpite, falando, mexendo. Então, a gente tem de saber cada um o seu quadrado para começar. E também tem aquela guerra de egos, né? A gente tem aí todo mundo querendo fazer papagaio de pirata, a gente tem o efeito Hollywood, onde todo mundo quer aparecer, aí vem os políticos querendo tirar a casquinha eleitoral. Então, é muito difícil você fazer lidar nessa integração de pessoal. Então, tem que ficar muito atento para isso, tem que ter muito tato, e existem cursos e capacitações especiais onde você aprende a lidar com esse tipo de coisa, tá? O próximo. Agora, uma outra coisa que você vai aprender a lidar no desastre com a logística aeromédica é que quando você está dentro do aeromédico normal, você sempre, acabou o material aqui, vou ali recarregar. Então, você faz atendimento e do jeito que for, beleza, né? É lógico que dentro de uma certa lógica, mas você está ali tranquilo, porque se acabar o sangue, se acabar isso, acabar aquilo, você vai ali e pega mais, né? Vai estar ali a 1 hora, 2 horas, você está tranquilo. Mas quando você está no desastre, já era, amigo. Não vai ficar repondo toda hora. Então, você tem uma limitação de recursos muito grande, né? É que você precisa de economizar ao máximo aquele recurso que você tem, que já às vezes, escasso no atendimento normal. Ali dentro do atendimento do desastre, você vai estar muito mais limitado ainda. Porque, às vezes, chega o abastecimento, mas o pessoal fala assim, se vira com isso aí, porque só vai chegar mais daqui 20 dias. E a ajuda mais distante está a 1.000 quilômetros daqui, 2.000 quilômetros, né? Então, você vai ter de se virar com o que você tem durante ali 10 dias. Então, não pode ficar com aquela ideia de que, igual a gente tem normal, que daqui 1 hora ou 2 eu estou pegando as coisas de volta. Além disso, você tem a limitação do pessoal, porque também não troca gente, não. Você vai para ali e muitas vezes você vai ficar na missão de 15, 20 dias, você vai ficar como se fosse embarcado, né? Isso quando não fica mais. No Haiti, por exemplo, o pessoal ficou missões de 40 dias. Então, você vai lá, você tem um período de descanso, mas dentro da base.
E isso acaba o tempo todo, você fica em alerta, principalmente se for em uma área de humanitária, por causa de refugiado de guerra, refugiado de outros desastres. E outra coisa, você está na base ali que é relativamente protegida, mas se é uma área de terremoto, por exemplo, aquela área onde você está não está isenta de você sofrer um terremoto. Então, você tem o risco também para o próprio pessoal. Aí você tem de trabalhar aprendendo a fazer triagem, porque o recurso é limitado. Então, você vai ter de saber o XABCDF, você vai ter de saber START, você vai ter de aprender também a comunicação através tanto verbal como não verbal, através dos equipamentos que você vai ter, que é o HT, o de VHS, né? Ou então até de satélite, ou às vezes você não tem nem internet, não tem nada, às vezes o máximo que você vai ter é rádio, e dependendo da situação, um rádio mais limitado, principalmente se você estiver, por exemplo, atendendo a área de erupção vulcânica. A erupção vulcânica, ela causa uma perturbação atmosférica enorme, ela causa limitação de visibilidade e interferência eletromagnética, que muitas vezes você vai ficar praticamente sem comunicação à distância ali. Então, você tem de aprender a lidar com tudo isso. E os insumos, como eu disse, oxigênio é preço de ouro, porque ninguém vai... não, acabou o oxigênio. Acabou, meu amigo. Você vai querer carregar onde? Ó, ali naquele pré-hospital desabado, ali naquela indústria química que acabou de pegar fogo. Então, não tem jeito. Você vai ter de controlar o oxigênio, os fármacos, né? Os kits de material que você vai ter, e economizar e fazer o gerenciamento logístico dele o melhor possível. Beleza? O próximo. Agora, já chegando a uma conclusão, mas a gente depois vai fazer uma discussão maior aqui, que o resgate e transporte aeromédico, gente, é uma ferramenta estratégica na fase de resposta, conectando vítimas em locais antes inacessíveis, né, ao sistema de saúde. Ela atua como forma integrada para a Defesa Civil, no caso do Brasil, né, com o SAMU, com as Forças Armadas, e quando a gente está nos organismos internacionais, com a Cruz Vermelha, ONU, OMS e outras agências que vão ali participar. Ela exige um preparo técnico muito grande, um preparo emocional da equipe. Uma coisa que pega muito, gente, é a parte emocional. Quando você viaja para esses lugares, você sai, a partir do terceiro dia do desastre, quarto dia, porque no início é tudo tranquilo, o pré-hospitalar, ele tem uma recompensa, mas a partir daquele momento em que você já começa só a fazer peneiração de morto, onde você vê que a cidade começa a feder, onde você tem aquele cheiro de carniça na cidade inteira, porque quando morre gente, morre bicho. Então, você tem cachorro morto, gato morto, cavalo morto, capivara morta, um monte de passarinho, até passarinho, às vezes, morto, e aquele fedor danado. Você tem os riscos químicos e biológicos, né, que às vezes invadem o hospital todo contaminado, cemitério, as enchentes vêm e reviram o cemitério, igual o cemitério onde estava ali guardado, aqueles caixões de Covid, caixão de ebola, caixão com doenças transmissíveis, aqueles caixões são revirados pela enchente. E isso acaba contaminando também a cidade. Além disso, você tem a proliferação de ratos, né? Você tem proliferação de barata, o lixo começa a acumular porque você não tem onde recolher o lixo, então você começa a mexer no lixo, você vai andando também, se é uma inundação, começa a ter muito buraco, você tem o risco de animais te morder, animais peçonhentos, né, que começam a te atacar. Tem cachorro com fome, porque o cachorro estava preso, e às vezes ele conseguiu escapar. Esse cachorro, ele não está tendo ração, então ele fica selvagem. Você passa lá para vir atender, aquele cachorro que antes ia te atender legalzinho, o cachorro vem querer te morder para te comer, porque está com fome. Então você tem essa série de situações onde você vai lidar dentro do aeromédico, que você precisa de saber isso do desastre. Aí, com aquele fedor de defunto danado, com aquela carniça cheirando no ambiente, com aquele monte de gente chorando, o que vai acontecer? Você começa a entrar em depressão,
as pessoas começam a ter estresse e a gente, por exemplo, a gente nem recomenda sair da base, porque se você sai da base e começa a interagir com os populares locais, eles vão começar a abraçar você, vão começar a pedir ajuda, vão começar a pedir a sua água, a sua comida, e você não pode dar, porque se você der, às vezes você tem ali 500 pessoas precisando de água, você tem a sua para você poder fazer o atendimento. Você não tem água para distribuir para 500. Então, você vai ter de ver aquelas pessoas com sede e paciência. Você não tem como atender aquelas pessoas com sede. Menininho com fome, menininho com frio, menino pelado, correndo para lá e para cá com frio. E isso você não tem como atender, porque o recurso que você tem é limitado. Aí você começa a ter de fazer triagem e descobrir que você não pode dar a sua comida, não pode dar o seu recurso, porque senão você vai se tornar mais uma vítima, tá? E o que acontece? Por causa disso, você precisa de ter o preparo técnico, você tem que ter preparo físico. Medicina espacial, para você ser só acadêmico e dar aula, é fácil, é tranquilo. Mas para você atuar, você tem que estar com o corpo beleza, você tem que estar com saúde beleza. Gordinho é muito difícil participar. Você sabe por quê? Não é sendo gordofóbico, é sendo realista. Todos os equipamentos de aviação levam em conta a economia de espaço e controle de peso. Se você é um obeso mórbido, por exemplo, está muito acima de peso, os equipamentos não vão servir em você, você vai apertar todo mundo dentro da aeronave, o lugar que às vezes cabia 4. Se você está lá, ficar apertado, você vai deixar 3 desconfortáveis e você vai ficar desconfortável. Se você tem problema de joelho, problema de coluna, problema de coração, se eu tenho alergia, essas coisas, você não pode ir para desastre, você vai ser um problema lá, em vez de ajudar, você vai atrapalhar. Você pode até ficar no transporte aeromédico, você só não pode ir para o desastre, porque senão você vai ser mais um problema lá. Então, para ir para desastre, sua saúde tem que estar 0. Você tem que estar dentro de um peso interessante, um peso mais ou menos padrão. É gordofóbico? Não, é padrão, amigo. Tem a anatomia, ela é muito clara. A fisiologia normal, dentro de parâmetros biológicos adequados e dentro da proporção anatômica de Fibonacci, você precisa de ter uma altura dentro de um limite de peso. Se você fugiu disso, a gente pode até psicologicamente, dentro de um ambiente social, dentro das comunidades, falar que não, tudo bem você ser obeso. Mas na vida real, na hora que seu pau vai quebrar, se você tiver problema de saúde e obesidade, não rola de ir para desastre, tá? E o sucesso da missão vai depender do seu equilíbrio emocional, vai depender da sua capacidade de gerenciar a logística e da sua qualidade psicológica. Então, é por isso que tem de ter na equipe sempre um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? Muita gente volta com depressão, inclusive suicida e começa com o uso de droga depois que vai atender em desastre. Então, a volta e a quarentena de retorno da pessoa que atuou em desastre, ela tem de ser observada, principalmente no aeromédico, tá? Porque senão o pessoal se mata. Tem uma taxa enorme de suicídio dentro do retorno do pessoal. No Haiti, por exemplo, quando teve aquele tsunami na Ásia lá, em que mudou a inclinação do eixo da Terra, mudou parece que em 0,3 graus, quando teve aquilo, um monte de suicídio de médico, de enfermeiro, de bombeiro, de polícia aconteceu. Em Nova Orleans também, na época, e também depois que atendeu o 11 de setembro, na época do 11 de setembro eu não estava com aeromédico, eu estava responsável pela parte de monitoramento de água e depois do reencaminhamento das vítimas dentro do atendimento. Então, era um negócio estressante, porque você ficava lidando com acompanhamento de pessoas, querendo achar pessoas. E aí você fazia essa interação entre eles e você muitas vezes tinha que entregar cadáver, entregar pedaços para as pessoas, falando isso aqui é sua mãe, isso aqui é seu pai, isso aqui é seu filho. Em Brumadinho, eu também participei da gestão dos cadáveres lá. Então, era um negócio terrível,
onde eu várias vezes, né, a gente tinha de fotografar, empacotar, e fazer aquela triagem de criancinhas. Às vezes tinha famílias inteiras soterradas ali, onde eu tinha, às vezes eu não sabia, eu tentava ver se esse braço é desse menino ou daquele. Então era um negócio assim terrível de fazer, entendeu? Então a gente tem essa parte de controle psicológico da quarentena de retorno, que a gente chama. Então, dentro disso, a gente vê aí como que acontece aí o atendimento aeromédico dentro do desastre, tá? É o próximo. E o perfil da pessoa do aeromédico, ele tem de ter as competências de médico aeromédico, né? Como eu disse, tem de saber os procedimentos possíveis de bordo, como a parte de infusão intraóssea, a gente tem de fazer a bigotomia, a parte de ventilação, ele tem de saber as intercorrências de voo, lidar com a hipóxia, principalmente quem fica voando muito de helicóptero, voando, você já está num país, às vezes, igual o Peru, que é alto, aquela coisa toda, você vai ficar voando de helicóptero. Então, a própria tripulação, mesmo ali dentro desse ambiente, você começa a cansar mais rápido sem perceber, porque você está tendo hipóxia, você está tendo desidratação. Então, você tem, às vezes é muito frio, você desidrata rápido, até é ilusão achar que desidrata só por causa do calor, porque no frio você bebe menos água. Então, você tem que ficar atento ao consumo de água, beber água mesmo sem estar com sede. O problema é quando você está com água, aí você vai andar de aeronave. Aí você vai andar de aeronave, não tem banheiro. Então, ou você vai de fralda, ou então você aprende a segurar. Aí, a gente brinca que a gente que está no aeromédico em desastre, você tem bexiga de camelo, né? Porque você consegue reter a vontade no banheiro quase que indefinidamente ao longo do dia. E depois você vai ter de saber lidar, né, igual eu falei, com estresse, emoções, o cansaço e medo. Dá medo pra caramba, principalmente se você está atendendo em região de confronto, região do tático, onde está tendo guerra, onde, além do pessoal ter sido lá massacrado, ter o desastre, começa a ter os saques. Então, esse pessoal começa a atacar, às vezes, as bases onde você está. Está faltando comida, está faltando água, e eles sabem que lá na base, onde estão os helicópteros, onde estão as aeronaves, tem comida e tem água. Então, muitas vezes, as pessoas lá, os grupos armados atacam vocês. Então, tem que estar sempre com segurança, tem que estar sempre cientes de que é preciso ter uma supervisão armada mesmo da polícia ou dos militares fazendo a guarda do pessoal aeromédico que está atuando nessas, mesmo que se não for guerra, mesmo nessas áreas de desastre de longa duração. E o que acontece também é que quando você começa a ficar com o pessoal aí de longa duração, começa a bagunçar a área de abrigo. O abrigo começa a ter prostituição, começa a ter tráfico de droga, começa a ter roubo. Aí você começa a deixar, você tem que proibir, não pode deixar o pessoal levar comida para as barracas, porque se você deixa o pessoal levar resto de comida ou alimento para as barracas, começa a dar rato, começa a dar barata, começa a dar infecção, porque as coisas começam a apodrecer dentro da barraca. Então, isso tudo você tem de ficar atento, ok? Próximo. Aí eu agradeço aí a participação, né? É o que eu tenho a apresentar para vocês hoje.